Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho, um vídeo não programado, não roteirizado, para explicar para vocês, para colocar todo mundo na mesma página do que nós estamos fazendo com o Rafinha, do que o Rafinha está enfrentando, o que está acontecendo. Muita gente perguntando, meu Deus, mas o Rafinha tá doente, o Rafinha tem algum problema? E é exatamente essas palavras que as pessoas têm utilizado. Então eu vim, enfim, contar um pouco de como foi a nossa descoberta, do que realmente ele tem e do que a gente está fazendo até agora para ajudá-lo. Como eu disse, é um vídeo rápido, eu não tenho muita informação, é tudo muito novo, então a gente ainda tá entrando, a gente ainda tá entendendo, enfim, se é algo ok, se é algo mais sério ou não. Enfim, já vou explicar tudo e eu espero que vocês entendam. Bom, vamos lá. Desde quando o Rafinha foi a primeira vez ao pediatra, ele comentou comigo que ele percebeu que o Rafinha tinha uma preferência lateral, ou seja, ele gostava mais de virar para um lado do que para o outro. E no caso era o lado direito, que todos os movimentos dele eram voltados para o lado direito. E aí ele falou pra mim, mãe, é normal, muito provavelmente na barriga ele estava virado para esse lado. E ele saiu e agora, obviamente, ele tem uma preferência. Talvez ele tenha passado 9 meses virado com a cabeça para esse lado, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é estimular para o lado esquerdo. Então, tudo que você puder fazer e deixá-lo para o lado esquerdo, colocar brinquedinho do lado esquerdo, deixar o lado direito meio sem atividade, melhor, né? Ele vai se desenvolver mais rápido. Eu falei, tá bom. A verdade é que na correria de uma mãe de segunda viagem, né? A gente não tem tanto tempo, a gente não lembra tanto e eu sou muito, assim, tranquila em assumir isso e falar a real. Eu acho que eu não coloquei, de repente, ele tanto quanto eu poderia ter colocado pro lado esquerdo. Obviamente que não é só isso, né, é um fator, a parte ambiental ajuda, com certeza isso ajudou. Outros fatores, com certeza, também levaram ele a ter essa dificuldade. Mas, enfim, talvez eu pudesse ter colocado ele, né, ter estimulado ele mais para o outro lado. Mas a questão não é só essa, a gente achava que esse era o grande problema e que era essa questão da preferência de lado que a gente tinha que estimular. Na consulta com o pediatra de 5 meses, ele comentou de novo, ele falou, olha, você percebe que ele continua com essa preferência? Então, ó, veja só, toda vez que ele vai virar, ele vira pro lado direito, ele não vira tanto pro lado esquerdo. A gente tem que deixar ele mais virado pro lado esquerdo. Eu falei, tá bom, pode deixar. E aí, de fato, eu comecei a prestar mais atenção nisso, comecei a ver que realmente ele já tava mais velho, maiorzão, e mesmo assim ele não tinha virado tanto pro lado esquerdo. Perguntei pro pediatra se ele achava que, com o fato de estar próximo, né, a idade entendida como certa para ele sentar, isso não fosse melhorar. E ele falou não, independente de sentar ou não, se ele sentar e ele prefere o lado esquerdo, ele vai continuar, prefere o lado direito, ele vai continuar se voltando pro lado direito. Eu falei, então tá bom. E aí, a minha cunhada é terapeuta ocupacional, e eu comentei com ela, falei, Tati, o pediatra disse isso, o que você acha, né? Eu queria que você avaliasse ele. E aí a gente tava num dia de domingo, num final de semana, ela falou assim, daqui que eu vou avaliar. E ela começou a reparar algumas coisas, algumas questões motoras dele. Então, por exemplo, desde quando ele fez 1 mês, eu colocava ele na posição de barriga para baixo, com as mãozinhas assim, né? Porque a criança ela tem que começar a acostumar, fortalecer ali cervical, aprender, né, a segurar pescoço, fazer o trabalho de coluna, aprender a fazer descarga de peso sobre as mãos. Então, é natural, toda mãe tem que estimular o seu filho a ficar de barriga para baixo. Começa com alguns minutinhos e depois isso vai aumentando. E eu comecei desde 1 mês, como eu fiz com o Gabriel. E eu percebi que ele não ficava muito. Mas toda criança tem essa resistência mesmo, porque concorda? Tá saindo da zona de conforto, né? É como fazer uma ginástica. A gente também, quando vai fazer ginástica, cansa, não é uma coisa natural. Enfim, então ele não ficava tanto. E aí, com 5 meses, já é esperado que essa criança fique mais tempo de barriga para baixo e faça a flexão dos braços assim, né? De braço, ó, inteiro. E ele não fazia tanto. Aliás, ele não fazia praticamente quase que nada. E ela comentou isso, ela falou, eu percebo que ele tem algumas dificuldades, a gente pode trabalhar a questão sensorial. Então, a parte sensorial
a grosso modo, né, bem ignorante assim falando, é ele realmente sentir que ele tem mãos, ele entender, não motoramente, mas cérebro, né, de dentro pra fora. Então o cérebro dele perceber que ele tem mãos, e aí ele entender que ele pode mexer, que ele pode, ó, dissociar movimento, que ele pode enfiar essa mão para um lado e essa para o outro, né, que é a dissociação dos movimentos, enfim. Então ela falou, a gente pode começar a trabalhar isso, trabalhar a parte de integração sensorial, enfim, é tranquilo, né, fica tranquilo. E aí avaliando melhor ele ali naquele dia, vendo as dificuldades, pensando que ele estava próximo de chegar aos 6 meses, ela falou assim, na verdade mentira, eu perguntei pra ela, falei, Tati, se fossem seus filhos, ela tem gêmeos, você levaria no neuro? Porque o pediatra me falou uma vez, agora o pediatra falou de novo. Aí ela tinha reparado que o olhinho esquerdo dele é um pouquinho mais baixo que o olho direito, e ela acabou comentando isso, e aí eu me liguei nisso, e aí eu como mãe, virei pra ela e falei isso, falei, você levaria? Porque veja só, eu usei anticoagulante a gravidez inteira por conta da trombofilia. No final, minha placenta estava calcificada. Você acha que talvez pudesse ter dado alguma falta de oxigenação, alguma coisa mesmo que leve nele? Ela falou, tá, tipo, não sei, mas se fossem os meus filhos, eu levaria no neuro, só por desencargo de consciência, ainda mais ela que trabalha com isso, e a especialidade dela é com PC, PC é paralisia cerebral, é com autista, é com síndrome de Down. Então ela vê vários aspectos, várias pessoas, vários comprometimentos, vários tudo, né? Para ela é tudo muito claro, várias coisas são possíveis. Nós somos leigas, nós somos mães, eu sou mãe. Apesar de também ser da área da saúde, eu sou mãe. Então eu perguntei pra ela, falei, o que você acha? Você acha que eu levo? Ela falou, se fosse meu filho eu levaria. Eu falei, então tá bom, pode marcar. Ela tem um neuro que é de confiança dela, que trabalha nessa área com ela. E aí eu falei, ó, marca e eu quero que você vá comigo, tá bom? Tá bom. Então ela marcou, semana seguinte a gente conseguiu o encaixe. E aí chegando lá, ele olhou bem, ele falou, olha, eu percebo que ele tem funcionalidade nas mãos, ou seja, não, apesar dele ter uma questão motora, que o que ele tem é um problema motor. As mãos funcionam, então elas servem para o que elas deveriam servir, né? Então ele consegue pegar, ele passa objetos de uma mão para a outra, ele traz objetos, por exemplo, na linha média, funciona. Só que ele parece ter uma questão postural, algum comprometimento postural, então ele perde ali meio que o eixo dele. Então, por exemplo, ele pega uma coisa, pegou aqui um objeto, a outra mão se fecha, como se ele precisasse se equilibrar, como se ele estivesse fazendo um alinhamento postural, enfim. Então, com isso, ele fica aqui assim, ó. Ele não dissocia o movimento, ele não é muito aquela criança, sabe? Que bate mão, bate pé, aquela criança livre, que explora o ambiente, que explora o chão. Ele é muito contidinho. E isso, ao ver, né, aos olhos de pessoas que não entendem, como eu mesma e como várias pessoas têm demonstrado no Instagram, por exemplo, acham que, tipo, imagina, não é nada. Mesmo minha sogra brincou, falou, imagina, tipo, eu olhando não enxergo nada. E tanto é que pra gente é tão sutil que a gente nunca percebeu, né, a fundo. Minha cunhada, que assim, vê ele com uma certa frequência, nunca tinha reparado mesmo, né, a gente nunca colocou esse olhar clínico em cima dele. Então ele falou, eu acho que é uma questão motora. Porém, como você tem a questão da trombofilia, como você tá relatando pra mim a questão da placenta, etc., vamos fazer um exame. Ele vai fazer um exame de ultrassom, como se chama? Chama ultrassom, é um ultrassom da cabeça, gente, eu acabei de esquecer. Não é translucência nucal. Ultrassom transfontanela, é um ultrassom de transfontanela, que basicamente nada mais é do que um ultrassom, igual a gente faz na barriga, só que aqui na cabeça, e vai ver, enfim, como é que tá. Isso para descartar a possibilidade de alguma lesão, não sei como é que fala também, cortical, acho que é cortical, né? Enfim, se não for, se você é o profissional da área, me perdoe, mas tô falando aqui direto, reto, como mãe. Ele falou, vamos, só pra gente tirar isso da cabeça,
enfim, vamos fazer, melhor fazer. Não vai sofrer, não vou sedar ele, não vou nada, é só um exame de ultrassom, né? É um exame muito tranquilo. Eu falei, tá bom, prefiro fazer. E eu sou assim, eu sou muito tranquila como pessoa e como mãe. Eu não gosto de criar problema onde o problema não existe. Mas a partir do momento que a gente percebe alguma coisa de errado, a partir do momento que eu percebo que tem alguma coisa que deveria ser diferente, eu não vejo problema nenhum de pesquisar, de ir atrás, de fazer exame, tudo que eu puder reunir recursos para poder sanar essa questão. O neuro também falou, olha, eu acho que ele deveria fazer físio. Ele tá numa fase muito difícil, uma fase dos 5 meses, é uma fase de transição, então a minha avaliação vai ser muito melhor quando ele estiver com 6 e 7 meses, que daí já é uma fase que a gente tem certos padrões esperados, mas você me trouxe com 5 meses e eu poderia falar pra você, vamos esperar. Só que talvez que com 6, 7 meses a gente veja que realmente tem um atraso, realmente tem alguma lesão e você fala, pô, podia ter começado antes, né? Porque quanto antes você começa a fazer algo com a criança, melhor, mais possibilidades ela tem de se superar. A gente tem plasticidade cerebral, a criança tá ali aprendendo ainda as coisas, então pra ela, se ela tem uma dificuldade e você começa a estimular antes, é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais, enfim, fácil mesmo de chegar a ter sucesso, ela conseguir sanar essa dificuldade que ela tem. Bom, e aí saímos de lá, eu falei, tá bom, vou agendar o exame, eu agendei, nós não fizemos ainda, por isso que eu também não quis comentar muito ainda nas redes sociais sobre isso, porque é uma coisa nova, eu não sei direito, pra mim ele tem uma questão motora, basicamente foi o que eu falei, ele... Segundo a fisioterapeuta, ele já está fazendo a fisioterapia, já fez 2 sessões. E segundo a TO, que é minha cunhada, ele se movimenta meio que em bloco. Então o que significa isso? No Instagram perguntaram o que é se movimentar em bloco. Então eu brinquei, né? Imagina o bonecão do posto, né? Aquele bonecão que fica aqui. Então, é isso. Né? Ele não é aquela criança, então, que faz isso. Então, pra você, por exemplo, se virar e pegar um objeto, você tá deitado, né? Você tem que esticar um braço, por exemplo, puxar uma perna, dar um impulso pro lado, mas é dissociar o lado direito do lado esquerdo. E ele tem essa dificuldade, então ele fica aqui, ele tenta meio que ir assim, ó, rolando. E aí ele não consegue, pra ele tá maravilhoso, ele fica de barriga pra cima. Essa é a posição que ele mais gosta, a posição confortável, ficar de barriga para cima. E isso faz com que ele não role, isso faz com que ele não fique de barriga pra baixo e etc, tá? Então é isso que a gente sabe até agora. Como eu disse, ele já começou a físio. A gente já percebeu desde quando, desde essa avaliação da minha cunhada, que já deve fazer o que, uns 10 dias, a gente já percebeu uma mudança enorme nele. Quando a gente começou, ele nem ficava com o bracinho assim, e agora ele já fica, pouco, mas ainda fica. Naquele momento ele ainda não estava sentando, agora ele já senta. Ele senta ainda, né, tem uma instabilidade ali, ainda cai pra trás, mas ele senta assim, fica bastante tempo e consegue fazer força abdominal. Então, porque quando você tá sentado, você tem que fazer uma força abdominal pra ficar em pé, né, eretinho. Então, se ele começa a cair pra frente, ele tem que ter a força pra voltar pra trás. A mesma coisa, se ele tá caindo pra trás, ele tem que ter força no abdômen pra vir pra frente. Então isso a gente tá vendo que ele tá conseguindo trabalhar bem. E o que parece mesmo é essa questão dos lados, é muito engraçado. Então a gente tá fazendo o trabalho com a físio, de entender posturas, colocar ele nessas posturas e ganhar resistência. E ao mesmo tempo a gente tá fazendo um trabalho com a TO, com a minha cunhada, pra parte de integração sensorial, né? Dele pegar coisas diferentes, dele entender, conseguir ganhar consciência dessas mãozinhas e das perninhas, de que ele consegue pegar coisas, fazer coisas com essas mãos, e melhorar mesmo essa questão tátil. Por hoje é isso, é o que eu consigo falar pra vocês agora. Resolvi realmente fazer o vídeo porque muita gente mandou, assim, meu Deus, eu comecei a filmar no Instagram, né, nossa, eu falei, olha, ele tá fazendo físio, mostrei ele na sessão de físio, olha que legal, ele tá fazendo TO, mostrei ele na sessão de TO, e muita gente me mandou pergunta por que ele tava fazendo, aí eu expliquei. Só que o Stories apaga, então no dia seguinte metade eu não tinha visto, aí eu mostrei sessão de físio e aí me perguntaram tudo de novo. E aí eu fico vivendo isso, né, respondendo o que tá acontecendo e etc. Quando na verdade nem eu sei muito bem o que tá acontecendo. Eu tô entendendo tudo isso, porque pra mim é uma coisa tranquila, é uma questão que ele vai se desenvolver e ok. Mas eu sou mãe, né?
Então, quando eu sou questionada várias vezes, quando as pessoas vêm com alternativas, quando as pessoas colocam em dúvida a necessidade de fazer ou não, eu sou mãe acima de tudo, então isso acaba de certa forma me deixando insegura. Eu ainda tô num terreno inseguro, ainda não tô no terreno do tipo, não, é isso, tem que fazer isso, ou não, e sabe? Então, enfim, é isso. Espero que vocês entendam. Então, todo mundo que me perguntar o que que tem, o que que tá acontecendo, eu vou marcar esse vídeo pra vocês. E eu resolvi que eu vou fazer uma série de vídeos. Então, esse é o primeiro. Quando ele fizer o exame e der o resultado, eu volto aqui pra contar pra vocês se é alguma coisa, se não é, e o que que a gente tá fazendo. Eu tenho filmado as sessões tanto de físio quanto de TO, então eu vou conseguir depois utilizar esse material e mostrar um pouquinho do trabalho das meninas pra vocês. É muito legal, porque tem muita coisa que pode ser utilizada com qualquer bebê, independente de ter uma dificuldade motora ou não. Agora, nesse exato momento, estou saindo de casa para fazer uma caixa sensorial para ele. Então, eu quero filmar a caixa, quero explicar o objetivo da caixa sensorial, que qualquer criança pode usar e seria maravilhoso todo mundo usar se a gente, enfim, é falta de conhecimento, mas a gente ia ajudar muito no desenvolvimento das crianças se a gente tivesse essas consciências, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijo e até a próxima. Tchau!